Alguns projetos de engenharia parecem ter vindo direto do futuro e custaram fortunas bilionárias. Vamos conhecer as obras mais caras do mundo que estão em construção. Número 1. Hinkley Point C, a nova usina nuclear do Reino Unido. No tranquilo condado de Somerset, localizado no sudoeste da Inglaterra, às margens do Canal de Bristol, que se conecta ao Oceano Atlântico, encontram-se duas usinas nucleares históricas, Hinkley Point A e Hinkley Point B. A primeira, construída e inaugurada no distante ano de 1965, operou por décadas até ser oficialmente desativada em 2020. Já a segunda, Hinkley Point B, começou a funcionar em fevereiro de 1976 e permaneceu ativa até seu encerramento em 2022. Ambas as usinas, embora tenham desempenhado papéis importantes no fornecimento de energia durante muito tempo, tornaram-se obsoletas diante dos padrões tecnológicos e ambientais mais modernos. Com isso, o governo do Reino Unido viu a necessidade de substituí-las por uma estrutura mais avançada, segura e eficiente. Assim, em 2010, foi lançado oficialmente o projeto da Hinkley Point C, uma nova usina nuclear de última geração. Apesar de as discussões sobre sua construção remontarem aos anos 1980, diversos obstáculos econômicos e políticos adiaram sua concretização por décadas. Apenas em 2016, foi possível obter todas as licenças e autorizações regulatórias exigidas para dar início à obra. O investimento está sendo liderado por duas gigantes do setor de energia, a EDF Energy, empresa britânica de capital público e privado, e a corporação estatal chinesa China General Nuclear Power Group. As obras começaram em 2017 e o projeto prometia muitos benefícios para o país. Hinkley Point C foi planejada para fornecer eletricidade limpa, sem emissão de carbono, para cerca de 6 milhões de residências, contribuindo significativamente para as metas ambientais do Reino Unido. Além disso, a construção da usina geraria pelo menos 3 mil empregos diretos, favorecendo a economia local e oferecendo oportunidades à população da região. A previsão inicial de conclusão era 2026, mas o andamento da obra tem sofrido sucessivos atrasos. A cada ano, novas dificuldades técnicas e logísticas empurram a data de entrega para frente. Hoje, os especialistas projetam que a Hinkley Point C só ficará pronta entre os anos de 2029 e 2031, caso não ocorram novas interrupções. Naturalmente, os constantes atrasos também impactaram o orçamento. O valor inicialmente estimado foi superado diversas vezes, e agora o custo total do projeto ultrapassa a impressionante marca de 57 bilhões de dólares, tornando-se um dos empreendimentos de infraestrutura mais caros já realizados no país. Número 2. Neom, a cidade do futuro na Arábia Saudita. No ano de 2016, a Arábia Saudita deu início a um dos planos mais ambiciosos da sua história moderna, a Visão 2030. Trata-se de um projeto nacional de longo prazo com o objetivo de diversificar a economia do país, que há décadas depende quase exclusivamente da exploração e exportação de petróleo. Com a queda nos preços internacionais do petróleo e o surgimento de novas demandas globais, o governo saudita passou a buscar alternativas para garantir o desenvolvimento sustentável de seu território. Foi nesse contexto que surgiu o ousado plano de construir uma cidade inteiramente futurista, Neom. Neom não é uma cidade comum, mas sim um complexo urbano que será dividido em vários distritos com funções distintas e tecnológicas. Os 3 principais distritos já confirmados são Oshagon, um porto flutuante com design inovador e operações automatizadas; Trojena, um resort de montanha que oferecerá atividades ao ar livre e turismo sustentável durante todo o ano; e o mais impressionante de todos, The Line, uma cidade linear de 170 quilômetros de comprimento, projetada para funcionar sem estradas, carros ou emissões de carbono. Outras áreas como Ciala, um resort marinho em uma ilha, e Leija, um complexo com 3 hotéis luxuosos à beira do Golfo de Aqaba, também estão nos planos para fases futuras do projeto. Entre todas essas propostas, The Line se destaca por sua abordagem revolucionária ao urbanismo. A cidade será construída de forma vertical, com a vida cotidiana dos moradores ocorrendo acima do solo, enquanto toda a infraestrutura, como estradas, estações e tubulações, ficará no subsolo.
protegendo o ecossistema da superfície. Os criadores afirmam que os habitantes de Neom serão pessoas inovadoras, que desejam contribuir ativamente para o progresso da cidade. Por isso, a região já está atraindo profissionais qualificados de diversas partes do mundo, com oportunidades de trabalho em tecnologia, saúde, energia e sustentabilidade. A cidade será construída no noroeste da Arábia Saudita, dentro da província de Tabuk, e terá uma área gigantesca de pelo menos 26.500 km², maior do que muitos países. A construção começou oficialmente em 2017 e deve se estender até 2030, embora muitos analistas acreditem que continuará se expandindo nos anos seguintes. Apesar das inúmeras ideias interessantes e do impacto positivo que poderá gerar, Neom também enfrentou críticas em relação ao custo e à viabilidade. No entanto, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman segue confiante de que o projeto será um sucesso e transformará a imagem do país no cenário mundial. Isso se reflete no investimento gigantesco alocado, 1,5 trilhão, um dos maiores orçamentos da história da humanidade. Número 3. Maglev Japão, o trem mais rápido do mundo. Mesmo possuindo uma das redes ferroviárias mais modernas e eficientes do mundo, o Japão decidiu dar um passo ainda mais ousado na área do transporte de alta velocidade. Embora Tóquio e Osaka já estejam conectadas pela famosa linha Shinkansen desde o ano de 1967, o país resolveu inovar com a construção de uma linha ferroviária magnética que promete ser a mais rápida do planeta. As obras tiveram início em 2014. E a previsão atual é que a primeira etapa da linha, que ligará Tóquio à cidade de Nagoya, seja concluída até 2027. A extensão inicial será de 286 quilômetros. É interessante notar que a ideia de desenvolver um trem de levitação magnética já circulava desde os anos 1970, mas as tecnologias necessárias só foram alcançadas décadas mais tarde. Nos anos 2000, a empresa Japan Railway Central Railway Company conseguiu desenvolver um modelo funcional de trem de levitação magnética, o Super Expresso L0, que bateu o recorde mundial de velocidade para trens durante testes realizados em uma linha experimental de 19 km na província de Yamanashi. Hoje, o Japão já conta com várias versões avançadas desses trens, que conseguem atingir velocidades médias de 500 km por hora. Graças a essa performance extraordinária, o tempo de viagem entre Tóquio e Nagoya será reduzido para apenas 40 minutos, uma economia enorme em relação aos 78 minutos necessários atualmente pelo Shinkansen tradicional. O plano futuro é estender essa linha até Osaka, o que aumentará a extensão total para 515 quilômetros. Quando isso acontecer, a viagem completa entre Tóquio e Osaka poderá ser feita em apenas 67 minutos. Economizando quase 1h30 em comparação com os trens atuais. Esse avanço, no entanto, não sai barato. O projeto está orçado em cerca de 100 bilhões de dólares, tornando-se uma das maiores obras de engenharia de transporte do mundo e consolidando ainda mais o Japão como líder global em mobilidade urbana de alta velocidade. Número 4. Trem de alta velocidade da Califórnia, conectando o futuro dos transportes nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o estado da Califórnia está desenvolvendo um projeto gigantesco de transporte ferroviário que promete mudar a forma como as pessoas se deslocam entre as grandes cidades. Em janeiro de 2015, a Autoridade Ferroviária de Alta Velocidade da Califórnia deu início à construção da primeira linha de trem de alta velocidade do país. A primeira fase da obra conectará São Francisco a Los Angeles e Anaheim, com um trajeto total de 795 quilômetros. Na segunda fase, o projeto será expandido até as cidades de San Diego, no sul, e Sacramento, no norte, o que elevará a extensão total da ferrovia para 1.249 quilômetros. Embora a ideia tenha surgido ainda em 1979, ela não foi aprovada naquele período. Com o crescimento da população da Califórnia e o consequente aumento da demanda por mobilidade urbana, o governo concluiu que um sistema ferroviário moderno era indispensável para o futuro do estado. Cada trem terá até 400 metros de comprimento e será projetado para oferecer o máximo de conforto e acessibilidade. Haverá vagões silenciosos, áreas de lazer para famílias com crianças, vagões-restaurante e até salas de conferência para reuniões de negócios.
Cada composição terá capacidade para transportar 1.300 passageiros, com expectativa de fluxo diário de 115 mil pessoas. As estações terão infraestrutura completa, com áreas de espera, estacionamento, plataformas cobertas, lobbies verticais, zonas de embarque e desembarque e espaços funcionais. O projeto também se destaca por seu compromisso ambiental e social, prometendo ser um dos meios de transporte mais sustentáveis dos Estados Unidos. Com velocidade, segurança e conforto, os trens-bala da Califórnia podem se tornar a principal alternativa ao transporte aéreo interno. Todo esse avanço tecnológico e estrutural vem com um preço elevado. O custo total estimado do projeto é de impressionantes 128 bilhões de dólares. Número 5. Gateway Program, revitalizando a infraestrutura ferroviária do Nordeste dos Estados Unidos. O Gateway Program é um projeto ferroviário monumental criado para modernizar e ampliar a infraestrutura de transporte entre Nova Jersey e Nova York, dois dos estados mais populosos e economicamente relevantes dos Estados Unidos. Desenvolvido pela Operadora Ferroviária Nacional, o projeto começou a ser elaborado em 2011 e foi oficialmente aprovado em 2021. As primeiras obras começaram efetivamente em 2023. A principal meta da primeira fase do programa é a construção de um novo túnel de 2 vias sob o rio Hudson, que ligará diretamente Nova Jersey a Manhattan. Este novo túnel servirá como uma alternativa moderna e segura ao atual North River Tunnel, que foi gravemente danificado pelo furacão Sandy em 2012. Embora ainda esteja em uso, o túnel antigo precisa ser urgentemente renovado, e essa será uma das etapas seguintes do projeto. Além dos túneis, o Gateway Program prevê a substituição de diversas estruturas antigas, como a Ponte Portal North e as pontes Sawtooth, além da construção de novas estações, pontes adicionais como a Portal South e interconexões como o Bergen Loop. Trata-se de uma renovação completa do corredor ferroviário mais movimentado do país, conhecido como Northeast Corridor. O investimento total estimado gira em torno de 16 bilhões de dólares. Apesar do custo elevado, as autoridades americanas consideram o projeto essencial para garantir a confiabilidade e eficiência do transporte ferroviário entre Nova Jersey e Nova York nas próximas décadas. Quando estiver totalmente operacional, haverá 4 trilhos entre os dois estados, aumentando a capacidade e incentivando mais pessoas a utilizarem o trem como meio de transporte, que se tornará mais rápido, confortável e sustentável. Número 6. Expansão do metrô de Sydney, modernização e acesso para todos. A cidade de Sydney, capital do estado de Nova Gales do Sul, na Austrália, é uma das metrópoles mais populosas e importantes do Hemisfério Sul. Com uma população superior a 5 milhões de habitantes e uma área urbana que se estende por 658 subúrbios, é difícil acreditar que até bem pouco tempo a cidade sequer contava com um sistema de metrô. Inaugurado apenas em 2019, o metrô de Sydney é uma das redes mais recentes do mundo, e por isso mesmo, sua expansão tornou-se uma necessidade urgente para acompanhar o crescimento da cidade. A primeira fase do metrô tem uma extensão total de 36 quilômetros e inclui 13 estações. No entanto, essa estrutura inicial logo se mostrou insuficiente para atender à demanda de uma metrópole em constante crescimento. Por isso, o governo de Nova Gales do Sul decidiu dar continuidade ao projeto com uma expansão significativa. A nova etapa da construção conectará a região noroeste de Sydney até o sudoeste, terminando na estação de Chatswood. Esse trecho adicional terá cerca de 15,5 km de extensão e contará com mais 6 novas estações integradas à linha principal. A tecnologia envolvida na obra também impressiona. Uma das estrelas do projeto é a máquina de escavação de túneis conhecida como Kathleen, com 975 toneladas, nomeada em homenagem a Kathleen Butler, uma mulher pioneira na engenharia australiana que atuou como conselheira técnica do lendário engenheiro John Bradfield, responsável pela ponte da Baía de Sydney. A tuneladora é projetada para operar em diferentes tipos de solo, inclusive na seção subterrânea que passa sob o famoso Sydney Harbour. Essa complexidade exige precisão e tecnologia de ponta, o que torna a obra ainda mais admirável. Além disso, para evitar superlotação e reduzir o tempo de espera nos horários de pico, o sistema prevê intervalos entre trens de no máximo 2 minutos, um padrão comparável aos metrôs mais eficientes do mundo.
O custo estimado para essa nova fase da expansão é de aproximadamente 25 bilhões de dólares. Um investimento robusto que reflete a ambição de Sydney em se tornar uma cidade cada vez mais conectada, sustentável e moderna em termos de mobilidade urbana. Número 7. Gás natural liquefeito Canadá, a nova fronteira da energia canadense. A província da Colômbia Britânica, no oeste do Canadá, está sediando um dos maiores e mais estratégicos empreendimentos energéticos do país, o projeto Gás Natural Liquefeito Canadá. Localizado no município de Kitimat, na região da costa norte da província, esse projeto monumental tem como objetivo construir um terminal de exportação de gás natural liquefeito que colocará o Canadá como um dos principais fornecedores dessa fonte de energia no mercado global. O consórcio responsável pelo projeto é composto por 5 grandes empresas internacionais, entre elas gigantes como a Shell e a Mitsubishi Corporation. A ideia é processar gás natural extraído do interior do país, resfriá-lo até transformá-lo em estado líquido e exportá-lo, principalmente para países da Ásia, onde há grande demanda energética. Inicialmente, o terminal terá capacidade para processar cerca de 14 milhões de toneladas por ano. Em uma segunda fase, esse volume será elevado para 26 milhões de toneladas anuais. O projeto foi dividido em 2 grandes etapas. A primeira contempla a construção de um gasoduto de 670 quilômetros que atravessará o norte da Colômbia Britânica, levando o gás até o terminal costeiro. A empresa norte-americana TC Energy Corporation é a responsável por essa infraestrutura, que terá capacidade inicial para transportar aproximadamente 2 bilhões e 100 milhões de pés cúbicos de gás por dia. Na segunda fase, será construída a planta industrial responsável por liquefazer o gás e armazená-lo em tanques especiais. Essa unidade incluirá um sistema avançado de resfriamento que transformará o gás natural em líquido para facilitar seu transporte por navios-tanque. Um porto completo será construído em Kitimat, com toda a estrutura necessária para receber os navios de transporte de gás natural liquefeito que sairão pelo Canal Douglas em direção aos países asiáticos. Mesmo sendo um projeto de natureza industrial, o Gás Natural Liquefeito Canadá impressiona pelo seu custo e complexidade. O orçamento total está estimado em 31 bilhões de dólares, o que o coloca entre os maiores investimentos já feitos no setor de energia no Canadá. Além do impacto econômico, o projeto é visto como um importante passo para a transição energética global, já que o gás natural é considerado uma alternativa mais limpa ao carvão e ao petróleo. Número 8. Expansão do sistema de transporte rápido da área da Bahia. Mais mobilidade no Vale do Silício. O Vale do Silício, localizado no norte da Califórnia, é um dos polos tecnológicos mais importantes do mundo. É lá que se encontram as sedes de empresas como Google, Apple, Meta, Intel e muitas outras empresas emergentes e corporações de alto impacto. Não é de surpreender, portanto, que essa região também esteja investindo pesado na modernização de sua infraestrutura de transporte para acompanhar o ritmo acelerado de crescimento. Em 2024, teve início a segunda fase de um grande projeto de expansão do sistema de transporte rápido da área da Bahia, que conecta as cidades da Baía de São Francisco. A primeira fase desse plano foi finalizada em 2020, quando 2 novas estações foram inauguradas e integradas a importantes centros de mobilidade urbana da região. A segunda fase do projeto prevê a construção de uma extensão de 10 quilômetros de trilhos, que ligará a estação de Berryessa a 3 novas estações subterrâneas, além de uma estação elevada que será construída em Santa Clara. Essas novas conexões permitirão maior integração entre as cidades do Vale do Silício e facilitarão o acesso aos principais centros de emprego da região. A expectativa é que, quando estiver em plena operação, essa expansão consiga atender a mais de 54 mil passageiros por dia, até o ano de 2036. A construção, no entanto, não é simples. O trajeto passa por áreas densamente urbanizadas, como o centro de San José, onde existem redes subterrâneas de infraestrutura essencial que não podem ser danificadas. Além disso, a região é propensa a terremotos, o que exige soluções de engenharia altamente resistentes a abalos sísmicos. Mesmo com esses desafios, o projeto avança com o apoio das autoridades locais e estaduais, que veem nele uma oportunidade única de melhorar a mobilidade, reduzir o tráfego de veículos e integrar os sistemas de transporte público da região.
O custo inicial era de 12 bilhões e 200 milhões de dólares, mas apenas um mês após o início das obras, o valor já havia aumentado para 12 bilhões e 200 milhões de dólares, bilhões e 700 milhões de dólares. E como ocorre com projetos dessa magnitude, é provável que esse número continue crescendo nos próximos anos. Número 9. Trem de alta velocidade. 2. Uma nova era ferroviária no Reino Unido. O Reino Unido, após o sucesso da linha ferroviária de alta velocidade, trem de alta velocidade 1, que liga Londres ao Eurotúnel desde 2007, decidiu lançar um projeto ainda mais ambicioso: a construção do trem de alta velocidade 2, uma nova ferrovia destinada a revolucionar o transporte entre as principais cidades do país. Anunciado oficialmente em 2017, o plano original previa a construção de uma linha saindo de Londres, partindo da estação Euston, até Birmingham. A partir daí, a ferrovia se dividiria em 2 ramais, um seguindo para Manchester e outro para Leeds. A extensão total ultrapassaria os 500 quilômetros. No entanto, após o início das obras, o governo britânico foi forçado a revisar seus planos por conta dos custos exorbitantes. O orçamento inicial de 47 bilhões de dólares mostrou-se irrealista diante da complexidade do projeto. Atualizações recentes indicam que o custo real poderia facilmente ultrapassar os 100 bilhões de dólares. Como solução, decidiu-se reduzir a extensão da linha, limitando-a ao trajeto entre Londres e Birmingham, com aproximadamente 230 quilômetros. Essa decisão permitiu cortar parte dos custos, embora o valor final da obra ainda seja altíssimo: 84 bilhões de dólares. Apesar dos cortes, das críticas da opinião pública e dos atrasos acumulados, o projeto continua em andamento. Quando estiver finalizado o trem de alta velocidade 2 permitirá que os passageiros viajem entre Londres e Birmingham em metade do tempo atual, oferecendo mais agilidade, conforto e sustentabilidade. Esse projeto representa mais do que uma nova linha de trem. É uma aposta estratégica do Reino Unido para modernizar sua infraestrutura e oferecer uma alternativa ao transporte rodoviário e aéreo entre as principais regiões do país. Número 10. Stuttgart 21. Engenharia e inovação na Alemanha. Localizada no sul da Alemanha, a cidade de Stuttgart é conhecida por seu forte perfil industrial e tecnológico. Sede de grandes empresas como Mercedes-Benz e Porsche, a cidade também está se destacando por um dos projetos de infraestrutura mais ousados do país, o Stuttgart 21. O projeto, iniciado em 2010, tem como objetivo transformar completamente o sistema ferroviário da cidade. Isso inclui a demolição da antiga estação terminal e a construção de uma nova estação subterrânea de passagem, com 8 trilhos. O grande diferencial é que a nova estação será orientada horizontalmente, ou seja, será girada em 90 graus em relação à anterior, exigindo um redesenho completo da malha ferroviária local. Para viabilizar essa transformação, serão construídos cerca de 30 quilômetros de túneis e mais de 57 quilômetros de novas linhas ferroviárias, que integrarão Stuttgart à rede alemã de trens de alta velocidade. Como resultado, os tempos de viagem entre cidades como Munique e Stuttgart serão drasticamente reduzidos, de 2 horas e 30 minutos para cerca de 1 hora e meia. Além da estação, o projeto prevê a criação de um novo centro de manutenção próximo ao aeroporto e ao centro de exposições da cidade. A arquitetura da nova estação também impressiona. Serão construídas 28 colunas gigantes em forma de cálice, que exigem 350 toneladas de aço e 685 metros cúbicos de concreto cada. O projeto também inclui áreas verdes e espaços públicos modernos. Inicialmente orçado em 2 bilhões e 500 milhões de euros, o custo atual do Stuttgart 21 já supera 11 bilhões de euros, tornando-se um dos projetos mais caros e controversos da Europa. Ainda assim, sua conclusão está prevista para 2025, e ele representa um marco na mobilidade urbana e ferroviária alemã. Número 11. Reator Termonuclear Experimental Internacional. O reator experimental que pode mudar o mundo. O Reator Termonuclear Experimental Internacional é um dos projetos científicos mais audaciosos da história da humanidade. Seu objetivo é demonstrar, de forma prática, que é possível gerar energia limpa, abundante e segura a partir da fusão nuclear, o mesmo processo que alimenta o Sol. Embora o conceito tenha começado a ser discutido ainda nos anos 1980,
A construção física do reator só começou em 2010. O local escolhido foi a comuna de Saint-Paul-de-Durance, no sudeste da França, uma região isolada e com infraestrutura apropriada para receber uma instalação desse porte. Trata-se de uma colaboração internacional que inclui todos os países membros da União Europeia, além de outras potências como Estados Unidos, Rússia, China, Japão, Coreia do Sul e Índia. A construção do reator exige uma engenharia de altíssimo nível. O reator termonuclear experimental internacional está sendo desenvolvido no formato de um tokamak, um dispositivo toroidal projetado para confinar plasma com o uso de campos magnéticos extremamente intensos. O objetivo é criar, dentro da câmara, um plasma com volume de 40 metros cúbicos e atingir uma temperatura superior a 150 milhões de graus Celsius, o que permitiria que os núcleos atômicos se fundissem, liberando quantidades imensas de energia. Para manter o plasma estável e confinado, será necessário gerar um campo magnético cerca de 200 mil vezes mais forte do que o campo magnético da Terra. Além disso, os enormes ímãs supercondutores do reator terão que ser resfriados a temperaturas extremamente baixas, quase o zero absoluto, em torno de menos 269 graus Celsius. Isso significa que, simultaneamente, o reator será o local mais quente e mais frio do planeta. A montagem do reator termonuclear experimental internacional teve início em 2020 e segue avançando lentamente, com extremo cuidado técnico. Embora muitos ainda considerem o projeto ambicioso demais, os cientistas envolvidos acreditam firmemente que ele é viável. Se for bem-sucedido, poderá inaugurar uma nova era energética para a humanidade, eliminando a dependência de combustíveis fósseis e resolvendo crises energéticas globais. Até o momento, o investimento acumulado no projeto ultrapassa 25 bilhões de dólares, um valor condizente com a magnitude da revolução que o reator termonuclear experimental internacional pode representar. Número 12. Trem bala, Ahmedabad-Mumbai. Alta velocidade chega à Índia. A Índia, um país com uma das maiores redes ferroviárias do planeta, está prestes a dar um passo histórico em direção à modernização do transporte de passageiros. Trata-se da construção do seu primeiro trem de alta velocidade, que ligará Ahmedabad, no estado de Gujarat, à cidade de Mumbai, capital do estado de Maharashtra. O projeto faz parte de uma iniciativa nacional de transformar a infraestrutura ferroviária indiana, tradicionalmente conhecida por seus trens lentos e superlotados. A nova linha terá 508 quilômetros de extensão, divididos entre trechos subterrâneos, elevados e de superfície. Aproximadamente 27 quilômetros serão em túnel, incluindo uma seção subaquática inédita, e outros 13 quilômetros serão elevados. Atualmente, o trajeto entre Ahmedabad e Mumbai leva cerca de 8 horas. Com a nova linha, a viagem será reduzida para apenas 2 horas. A linha começará no centro financeiro de Mumbai, no complexo Bandra Kurla, e terminará próximo à estação ferroviária de Sabarmati, em Ahmedabad. Serão 12 estações ao longo do trajeto. O serviço contará com 2 tipos de operação, o expresso sem paradas e o regional, com paradas em todas as estações. O trem expresso completará a viagem em 2 horas e 7 minutos, enquanto o trem com paradas fará o percurso em aproximadamente 2 horas e 58 minutos. Estão previstas 70 viagens diárias, com grande capacidade de atender a crescente demanda populacional. Os trens utilizados serão do modelo japonês, E5 Shinkansen, famosos pela sua segurança, velocidade e pontualidade. Eles serão adaptados ao clima indiano, que chega a atingir temperaturas de até 50 graus Celsius em determinadas regiões. As adaptações incluem sistemas de ar-condicionado reforçados, filtros de poeira e materiais resistentes ao calor. Cada composição terá entre 10 e 16 vagões, com capacidade para transportar de 1.300 a 1.600 passageiros, atingindo velocidades de até 350 km por hora. A linha está prevista para começar a operar em agosto de 2026. O investimento total já ultrapassa 5 bilhões de dólares, um valor significativo para um país em desenvolvimento, mas com enorme potencial de retorno social e econômico. Número 13. Chongqing, a megacidade sustentável da Nova China. Em 2017, o governo da China iniciou a construção de uma das cidades mais ambiciosas e planejadas do século, a nova área de Chongqing.
Localizada a cerca de 100 quilômetros ao sul de Pequim, a nova cidade foi projetada com a missão de aliviar a superpopulação da capital e impulsionar o desenvolvimento econômico e tecnológico do norte do país. A escolha do local para a construção de Xiong'an não foi por acaso. Além de estar estrategicamente próxima de Pequim e de grandes rotas logísticas, a região tinha baixo índice de desenvolvimento, e a criação de uma cidade modelo serviria como motor de crescimento regional. A ideia é transferir parte das funções administrativas e corporativas de Pequim para Xiong'an, criando um novo polo urbano que possa sustentar a expansão da capital. A cidade já abriga cerca de 1.200.000 pessoas, mesmo antes de estar completamente finalizada. Sua conclusão total está prevista para 2035, mas diversas áreas residenciais, comerciais e institucionais já estão em funcionamento. Xiong'an é pensada para ser uma cidade verde, inteligente e altamente tecnológica. Um dos princípios que regem seu planejamento é o bairro de 5 minutos, ou seja, todos os serviços essenciais, como escolas, hospitais, supermercados e transporte público, estarão disponíveis a no máximo 5 minutos de caminhada da residência dos moradores. A mobilidade urbana também é revolucionária. A cidade será livre de carros particulares movidos a combustíveis fósseis. Apenas veículos elétricos autônomos poderão circular, reduzindo drasticamente a emissão de poluentes. Já na fase inicial do projeto, mais de 14 milhões de árvores e arbustos foram plantados, reforçando o compromisso ambiental do novo centro urbano. Grandes empresas chinesas, incluindo gigantes de tecnologia e inovação, já começaram a transferir suas operações para Xiong'an. A cidade também está atraindo profissionais jovens e qualificados que buscam qualidade de vida, infraestrutura moderna e oportunidades de crescimento. Segundo dados oficiais, o custo total estimado do projeto é de aproximadamente 95 bilhões de dólares, o que demonstra o nível de investimento e ambição do governo chinês em transformar Xiong'an em uma referência global de urbanismo e sustentabilidade. Número 14. Aeroporto John F. Kennedy. A modernização do aeroporto de Nova York. O aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, foi inaugurado em 1947 e é o maior da cidade. Com mais de 60 milhões de passageiros por ano, vem passando por reformas ao longo das décadas. No entanto, a modernização iniciada em 2022 é a mais ambiciosa de todas. O plano inclui a construção de um terminal único e moderno, substituindo os antigos. As estradas de acesso serão transformadas em um sistema contínuo e novos estacionamentos de longa duração serão criados. O terminal terá restaurantes, lojas, salas de conferência, além de tecnologias de segurança como reconhecimento facial e videomonitoramento. A meta é transformar o aeroporto John F. Kennedy em um aeroporto interconectado, confortável e capaz de atender 75 milhões de passageiros por ano até 2030 e 100 milhões até 2050. O custo do projeto é de 19 bilhões de dólares. Número 15. Expresso Grand Paris, revolução no metrô de Paris. A França iniciou em 2015 o Expresso Grand Paris, projeto para expandir e modernizar o metrô da capital. O objetivo é melhorar a mobilidade dos moradores suburbanos e reduzir em pelo menos 150 mil o número de carros nas ruas da cidade. Serão construídas 4 novas linhas e as linhas 11 e 14 serão estendidas, totalizando mais 200 quilômetros de trilhos e 68 novas estações. Todas as estações terão design moderno, com luz natural, plantas e barreiras de segurança nas plataformas. Por conta das Olimpíadas de Paris em 2024, o ritmo das obras foi acelerado. As linhas 11 e 14 já foram entregues em maio e junho deste ano. As demais abrirão em fases a partir de 2025. O custo total da obra é superior a 35 bilhões de dólares. Esses foram os projetos de construção mais caros e impressionantes do mundo que estão sendo realizados neste momento. Cada um deles mostra até onde a engenharia, a inovação e a ambição humana podem chegar, mesmo que isso custe dezenas ou até centenas de bilhões de dólares. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!